Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já inspecionou as correntes da sua empresa nesse ano? Não? Pois vou contar uma história de um problema que teve comigo e que a partir daí eu passei a ter muito medo de trabalhar com corrente. Eu trabalho numa empresa e nessa empresa havia transporte de cestos através de talhas com corrente. Então é uma espécie de guincho, né, que tirava lá de um banho ácido e colocava lá no outro banho. E isso era feito o dia todo. Então o trabalhador ficava aqui controlando com um comando elétrico e fazia esse transporte. Pois bem, num dia arrebenta a corrente. E nisso que arrebenta a corrente, esse cesto pesava em torno de 500 quilos e poderia pelo menos, no mínimo, ter quebrado as pernas do trabalhador, mas poderia até ter matado esse trabalhador. Por sorte não aconteceu nada, mas eu fiquei ali com um problema. E se as outras correntes, porque havia vários processos iguais, tivessem com problema também? E eu não entendia nada de corrente. E eu fui olhar a corrente, essa corrente está nova. Peguei a corrente achando que era um problema do fabricante. Mandei a corrente para o fabricante para ele fazer uma perícia. O fabricante falou o seguinte: olha, a corrente está com problema, mas não é de fabricação. Você aí provavelmente tem algum produto químico nesse banho, não tem? Aí eu falei, tem. Pois bem, essa corrente, ela teve problema em função desse produto químico que você utiliza que deu problema na liga metálica. Além disso, seu processo eu acredito que seja aquecido, não é? Eu falei, é aquecido sim. Pois bem, o aquecimento também fragiliza a corrente. E aí eu fui dar uma olhada, existe uma tabela que diz o seguinte, ó, se o processo for aquecido de menos 40 graus até 100 graus, ok, a resistência da corrente é igual. Agora, se ela tiver de 200 graus, desculpa, de menos 40 a 200, agora se ela tiver de 200 a 300 graus, um processo que é mais aquecido, já perde 10% da capacidade de carga dessa corrente. E se for de 300 graus a 400 graus, já perde 25% de carga, da capacidade de carga daquela corrente. Então você percebe que é uma perda muito grande, né? 25%, um quarto de resistência. E esse era o motivo. Aí eu fiquei com medo, né? Eu pedi mais informações. Outra coisa que eu aprendi nesse período é o seguinte: quando a gente trabalha com engenharia, quem é estudante de engenharia, na verdade, fez um teste de tração na universidade. Pegaram lá uma barra de ferro, então pegaram, imagina que é uma barra de ferro, e puxou de um lado do outro, né? E é bacana, porque a gente consegue enxergar quando faz esse teste de tração, que no meio da barra está diminuindo a seção, porque está esticando realmente, tá? E no meio está diminuindo a seção. Aí o professor vai tirar a tração, né? Vai tirar a força de puxar de um lado e do outro, e aí você vai ver a barra voltando para o tamanho original. Depois ele vai puxar de novo, só que ele vai puxar agora bastante, vai diminuir a seção, e quando ele soltar, o que vai acontecer? Vai ficar deformado, ela não consegue retornar para o seu tamanho original, porque ela tem uma certa elasticidade, mas tem um limite, lógico, essa elasticidade. Então essa deformação aí vai acontecer também com uma corrente, né? Então eu tenho lá uma corrente, minha corrente aqui de papel, tracionei essa corrente, puxei lá a corrente. Dependendo do quanto ela seja tracionada, ela deforma e ela entra em escoamento, a tendência dela é daí para arrebentar. Como é que eu vou saber se ela já deformou além do que deveria? Pois bem, você vai fazer uma medição. Então nessa empresa o que a gente fazia? Anualmente, na verdade a gente fazia semestralmente. Por quê? Se você não tem problema nenhum de agressividade em relação ao uso dessa corrente, um ambiente agressivo, você faz anual. Mas se você tem um ambiente agressivo, tipo a gente tinha lá, produto químico e aquecido, eu preciso fazer pelo menos semestralmente. Então a gente fazia semestralmente. E o que era feito? A gente pegava um paquímetro, a gente não, eu programava com a manutenção e a manutenção sabia que naquela semana, naquele mês, a gente ia fazer a inspeção das correntes. E eles iam medir as correntes e verificar se a corrente não tinha algum tipo de deformação. Essa deformação que era, você lógico vai consultar o fabricante, mas é em torno de 5%. Então se ela esticou mais do que 5%, significa que ela já entrou em escoamento e eu vou ter que descartar essa corrente. Então a gente fazia isso lá. Foi a única empresa, na verdade, que eu conseguia fazer isso, onde a corrente era jogada fora, mas lógico por um motivo técnico. E o que mais eu tenho que verificar então nessa corrente? Então quando eu for comprar a corrente, eu tenho que verificar
a carga de trabalho dela. Porque cada corrente vai ter uma capacidade de carga. Então, às vezes, você compra lá um guincho, coisa e tal, tem um guinchinho lá, uma talha, e aí quer transportar alguma coisa. Ah, pega a corrente lá na manutenção. Mas dificilmente as pessoas vão verificar qual a capacidade de carga dela. Não, essa corrente é forte, ela aguenta. Então, eu preciso saber qual a carga de trabalho, e eu preciso também saber se ela tem, por exemplo, nesse nosso caso lá, tratamento térmico, tratamento químico. Eu não posso usar uma corrente qualquer para um serviço específico. E o que seria um ambiente severo? Eu falei em ambiente severo, e quando o ambiente é severo, eu preciso fazer essa inspeção pelo menos semestral. Então, também dei uma pesquisada, além da temperatura, que eu falei da tabela para vocês, o pH muito alcalino, quase que não sai, ou o pH pouco alcalino, então o pH superior a 10, ou o pH ácido inferior a 6, então se ele é muito alcalino, superior a 10, se ele é ácido, inferior a 6, nesses casos aqui, eu preciso também fazer uma inspeção semestral, porque esse pH pode estar agredindo a corrente. E durante a inspeção, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar se não tem dobra, se não tem torção, se não tem amassamento de algum dos elos da corrente, se não tem trinca, se não tem esse alongamento que já verificamos, se não tem nó. É comum as pessoas darem um nó na corrente. E lógico que isso vai deformar os elos da corrente. E também eu tenho que tomar cuidado, uma inspeção que é bem mais específica, seria o seguinte. É que eu tenho os elos da corrente lá. Lógico que isso tudo é por amostragem, eu não vou verificar elo a elo. Mas o que eu tenho que verificar? Se o tamanho médio, se a dimensão média desse elo aí continua igual. Como assim? Imagina que aqui eu peguei um elo da corrente, vou medir nesse sentido e vou medir nesse sentido. Então aqui tem 1 centímetro e aqui tem 1 centímetro, nesse meu exemplo. Pois bem, se na média ficar 1 centímetro ou no máximo 90% disso, ou seja, se ficar acima de 90%, ok. Mas se ficar abaixo de 90% dessa dimensão média, eu já tenho que repensar essa corrente também. Então percebe que são diversos fatores que eu tenho que considerar. E geralmente, na maioria das empresas que eu trabalhei, infelizmente, era meio no dane-se. As pessoas não se preocupavam muito com a corrente. E aí só trocava quando? Quando arrebentava. Eu vou fazer outro vídeo sobre cordas. E cordas é a mesma coisa. Cordas é uma ferramenta de trabalho e precisa ser pensado. Mas você sabe que todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje o livro é esse aqui, é um livro internacional. Manual de Prevenção de Acidentes para Operações Industriais. É um livro antigão, na verdade, da editora Mafra. É um livro que, na verdade, ele é, acho que é do final da década de 70. Tem algumas coisas boas, mas tem muitas coisas ultrapassadas também. Mas eu gosto desse livro. E aqui vai ter que ter o óculos, porque senão não tem jeito. Então eu vou pegar aqui um trechinho do capítulo Manipulação e Armazenamento de Materiais. Para conhecer profundamente o problema das lesões devidas à manipulação dos materiais, o profissional de segurança deve formular as seguintes questões nas práticas operacionais e na política de gerência. Então, o que ele deve se perguntar? Primeiro, pode o trabalho ser projetado para que não seja necessária a manipulação manual? Então, se eu vou fazer um transporte, esse transporte pode não ser manual? Tem alguma forma de eu fazer ele através de algum mecanismo? Segunda pergunta, os materiais que são manipulados, tais como os produtos químicos, poeira, os objetos irregulares e tudo mais, como causam lesões às pessoas que vão manejar ele? Então eu tenho que verificar, eu vou carregar tal coisa, é manualmente, mas de que forma isso vai trazer problema ao trabalhador? De que forma isso pode trazer um problema? Vai cortar? É um produto químico que pode agredir, pode entrar pela pele? Então eu tenho que verificar isso também. Terceira pergunta, pode-se facilitar aos trabalhadores de ajuda, tais como caixa de tamanho adequado, carretilhas apropriada para uma maior segurança do trabalho? Então o que eu posso fazer para facilitar a vida desse trabalhador no carregamento? Quarta pergunta, são 5, tá? É possível que o material seja movido ou transportado mecanicamente para eliminar o trabalho manual? E a roupa ou outro equipamento de proteção pessoal ajudaria a evitar lesões? Então eu tenho como melhorar essa segurança do trabalhador? Então, ao ver um trabalhador fazendo transporte manual, você deve fazer essas perguntas e verificar. Isso tem como fazer algum desses itens aí? Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta? Coloque aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.